com essa equipe. Olá, Cris. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos começar essa live maravilhosa. Vamos chamar nossos amigos. Eu vou compartilhar por aqui. Não sei se você Boa. está vendo aí como que você compartilha também. Tá, eu vou. Tá direto na sua página, né? Eu vou colocar. Você está colocando na minha página já, Léo? Vai estar na minha página, Simone Salgado Coach. Legal, já vou clicar aqui Pessoal, também. estou com o Cristiano Santos. Vamos entrar aí para essa live que vamos falar muita coisa boa. O Cristiano vai estar conosco no Conexão Brasil USA em abril, dia 20 e 21, falando sobre LinkedIn. E hoje vamos falar bastante aqui também. Então, chamem os amigos, compartilhem. Eu tenho certeza que essa live vai ser uma mini aula aí com muito conteúdo de valor para vocês já saberem um pouquinho mais sobre o LinkedIn. Boa noite aí, preparado também aí para falar um pouquinho sobre redes sociais nessa questão de negócios. E quando a gente fala de negócios, não é só a questão da venda, né? Mas eu costumo dizer que é o relacionamento. Então, como é que eu faço o relacionamento pelas redes para eu vender melhor o meu produto e também me vender? Como é que eu passo uma imagem, como é que eu passo uma confiança para que os usuários possam, assim, de alguma forma, ou consumir os meus serviços, ou particularmente indicá-los também, né? Maravilha. O Cristiano Santos é Top Voice 2018 do LinkedIn. E, além da formação como jornalista, ele trabalhou 10 anos na Globo e 5 anos como especialista das mídias digitais. É isso, Cris? Exatamente. Há 10 anos numa carreira dentro da Editora Globo, do Grupo Globo, né? Eu cuidei justamente ali por uma boa parte das estratégias das mídias sociais das 16 revistas da Editora Globo. Então, assim, eu comecei na área financeira, fui passando por alguns recrutamentos internos e depois fui cuidar justamente dessas estratégias para fazer o quê? Pensar em engajamento, relacionamento, como é que eu converso com o meu cliente pelas mídias e principalmente como é que eu também traria audiência das redes sociais para os nossos sites de notícias, no caso, né? Que bacana. Show de bola. Olha, aonde você está, Cris? Você está em São Paulo, está em Brasília, Boa! você está aonde, né? Assim. Olha, vou te dizer, na verdade, assim, eu estava em Brasília até ontem, estava lá dando um treinamento numa empresa, aí voltei para Brasília ontem à noite mesmo, hoje, nesse momento, eu tô aqui direto de casa. Então esse fundo aqui que você está vendo aqui, é aquele climinha de casa mesmo, tal, Coisa aquele boa. momento antes, porque terminando a live, eu já viajo para São Paulo, porque amanhã cedinho eu já tenho um treinamento lá também sobre LinkedIn, o dia todo em São Paulo. Então, na verdade, é aquela coisa, eu tenho uma hashtag, Simone, chamada Cris na Estrada. Então, todos os posts que eu faço e tudo mais, desde quando eu comecei essa carreira de professor e palestrante, eu uso esse Cris na Estrada para mostrar o quê? É aquela questão de um professor itinerante, que está sempre compartilhando conhecimento. Então, a gente fala assim, minha mãe sempre brinca, né? Poxa, Cristiano, você está sempre na estrada mesmo, e não vejo mais você em casa. A dona Nair, que ela é até famosa na internet, que a galera brinca Que muito com a legal. dona Nair, gosta de falar com ela. Que bacana. Eu já vi fotos da dona Nair também. Um beijo. Né? Quem sabe da próxima vez você pega uma carona aí e vem também para os Estados Unidos aí acompanhando o filhão, né? Agora na estrada do outro lado aí do mundo, né? Assim, vindo aqui para a América do Norte, que bacana. Cris, mas enquanto o pessoal está entrando, tem o Kazu aqui. Oi, Kazu, boa noite. Kazu está no Japão. Olha que legal. Olha que legal, 13 horas de diferença. Boa noite. O Kazu é uma figura fantástica que tivemos a conexão, estamos lá no LinkedIn também conectados, e ele indicou a querida Lilian Bertin, que vai estar também conosco no Conexão Brasil USA, é uma das palestrantes. A Narita Morim, boa noite, Narita, Suelen, a Lorena, boa noite. Pessoal, compartilhem essa live. Se você não sabe o que é o LinkedIn, melhor ainda, que agora, hoje, vocês vão ficar sabendo como vocês podem realmente agregar valor ao trabalho de vocês através dessa mídia social, que é fantástico. Eu digo por experiência, acabei de falar com o Cris aqui, antes da gente entrar ao vivo, que há quase um ano eu estou muito ativa no LinkedIn. E é uma alegria poder hoje ter todos esses contatos, as conexões para o próprio Conexão Brasil USA,
muitas vieram através do LinkedIn. Então, tem uma força tremenda. E eu queria que você, Cris, falasse primeiro para a gente um pouquinho do Cris, quem é o Cris e o trabalho que você está fazendo aí como professor e palestrante. Legal. Bom, pessoal, primeiramente, então, boa noite, obrigado aí pela presença e principalmente pela consideração de estar tirando esse tempinho para poder bater um papo com a gente sobre redes sociais, negócios e tal. Eu sou Cristiano Santos, eu sou professor, jornalista e palestrante e trabalho principalmente como consultor de marketing digital e mídias sociais. Eu moro aqui na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. É uma cidade bem próxima, assim, a 60 quilômetros mais ou menos da capital aqui no Brasil. E há 5 anos eu atuo, então, ajudando pessoas, empresas e principalmente profissionais que querem se destacar dentro das redes sociais a como se vender, a como colocar, por exemplo, um perfil campeão dentro do LinkedIn. Como é que você trabalha, principalmente, para poder divulgar o seu trabalho de uma maneira que não fique nem invasiva e nem a gente costuma dizer assim, muito over, né? Que é aquela coisa de você colocar demais e as pessoas começarem a se enjoar até da sua presença. Então, como ter uma presença digital de valor e marcante? E eu faço isso viajando por várias cidades do Brasil, ministrando cursos e workshops, onde eu ensino as pessoas a utilizarem o LinkedIn de A a Z, a gente costuma dizer também, e lógico, a minha experiência foi baseada nos últimos 10 anos dentro do Grupo Globo em São Paulo, cuidando de estratégias de mídias sociais, cuidando de como fazer relacionamento, engajamento, métrica, relatório, de como criar conversa com os clientes. Então, assim, hoje eu costumo dizer até, Simone, que são 24 horas conectado, exceto aquele periodinho que a gente dorme um pouco, né? Dorme um pouquinho para descansar, mas a gente está sempre conectado porque, de verdade, as pessoas estão o tempo todo, os usuários estão o tempo todo conversando em redes sociais. Quando a gente pensa em números, 2 bilhões de pessoas estão no Facebook, 1 milhão de pessoas estão no Instagram, e quando a gente fala de LinkedIn, 610 milhões de usuários estão cadastrados no LinkedIn no mundo. Então, assim, é muita gente. E aí, quando a gente compara, então, Estados Unidos é o país com mais usuários, mais de 100 milhões de pessoas. O Brasil está em 4º lugar no ranking, com 36 milhões. É muita gente conectada, conversando e principalmente compartilhando conteúdo. Então, hoje, assim, o meu maior prazer é poder passar esse tipo de conhecimento para as pessoas, é poder levar para elas o quanto um bom posicionamento digital pode melhorar a vida e a carreira delas, mas mais do que isso, eu quero mostrar também o quanto elas têm já muitas habilidades e muito conhecimento e informação que às vezes está sendo subaproveitado e eles não estão sabendo colocar isso nas mídias digitais. Então, até aquela questão de recuperar uma autoestima profissional, eu costumo falar nas minhas aulas, Simone. Bacana, eu acho que esse é o ponto, né? Às vezes as pessoas também têm um pouco de vergonha ou medo de se posicionarem da maneira correta, não é, Cris? E tem ferramenta certa para isso, certo? Exatamente, na verdade, eu acho que vai muito também daquela questão cultural, que é o quê? A gente cresce muitas vezes numa sociedade que muitas vezes pode julgar ou punir aquela questão de a gente mostrar que tem ou mostrar que faz sucesso. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Muitas vezes a gente tem aquela coisa do tipo assim, ah não, mas se você mostrar demais que você faz sucesso, você vai atrair os invejosos vão colocar um olho gordo aí no seu projeto, e isso pode fazer com que dê errado. Então, com isso, as pessoas preferem ocultar o que elas estão vivendo, muitas vezes, e vivendo de bom, com esse receio do que as pessoas vão falar. Eu escrevi até um artigo no LinkedIn há um tempo atrás, que ele se chamava A Opinião Alheia e Sua Incrível Influência em Nossas Decisões. Era justamente um texto onde eu expliquei por que nós temos, talvez, essa questão do medo de mostrar quem nós somos e o que nós fazemos, e por que a opinião do outro, às vezes, é tão importante, bem mais importante às vezes do que o bem que a gente vai fazer com aquele conteúdo que a gente está compartilhando ou com o trabalho que a gente está entregando ou divulgando. Então, de verdade, eu acho que a primeira quebra, antes de fazer divulgação em mídias digitais, é a pessoa entender o quão ela é importante, o quanto o trabalho dela pode ser importante para outra pessoa e pode inspirar outra pessoa e a carreira de um outro usuário. Quando ela vai quebrando isso aí, ela naturalmente vai começando a perder esse medo de se divulgar digitalmente, de preencher o LinkedIn e de principalmente saber vender melhor tudo que ela já fez na carreira dela. Maravilha. Eu acredito que tenho vivenciado muito o que você está dizendo aí com os cursos de inteligência emocional, Cris.
o quanto as pessoas se bloqueiam, não é? O quanto as pessoas realmente se diminuem, estão preocupadas com a opinião alheia e deixam de crescer. Então, gente, o convite desde já. O Cris vai estar conosco no Conexão Brasil USA, dia 20 e 21 de abril, falando de LinkedIn, falando de mídias sociais, falando de vida, de pessoas. Então, o meu convite a você é permita-se, não é? Teremos especialistas na área de saúde, de coaching, inteligência emocional, neurociência. É uma oportunidade de vocês fazerem essa imersão de 2 dias inteiros ali e potencializar mesmo aí as habilidades, tudo aquilo que talvez está desperdiçado, para que esse ano de 2019 realmente vocês possam levar aí a carreira, o posicionamento para um outro nível, né, Cris? Exatamente, acho que essa oportunidade que a gente vai ter de conversar aí no Conexão Brasil-Estados Unidos sobre a questão de como eu posso melhorar minha carreira, como é que eu posso empreender via redes sociais e como é que eu posso usar um LinkedIn para poder trabalhar melhor a minha imagem pessoal, eu acho que é o que está me deixando mais animado para poder chegar aí com esse conteúdo. Inclusive, recentemente eu já estive no escritório do LinkedIn aqui em São Paulo, já peguei um monte de informação atualizada, as novidades mais recentes sobre essa rede, já assim, atualizei o material, ele está fresquinho para a gente chegar aí e discutir as principais novidades do LinkedIn, porque tem muita coisa surgindo. Assim, ela já é, na verdade, a maior rede social profissional do mundo, porque realmente, assim, outras redes sociais com função profissional a gente não vê com essa força, tanto é que ela existe em alguns outros países, mas hoje o que mais chama atenção é o LinkedIn e as pessoas estão fazendo negócio por lá. Então, eu acho que casa demais com a proposta do Conexão Brasil-Estados Unidos, então os usuários que estiverem lá, já baixa o aplicativo do LinkedIn, já deixa ele prontinho no celular, porque além de ser uma palestra interativa e que as pessoas vão poder aprender muita coisa, a gente também vai ter exercício prático. Nós vamos usar o celular ali na hora para usar algumas ferramentas que já vai assim deixar as pessoas falando: poxa, Cris, eu quero melhorar demais meu LinkedIn. Que maravilha. Ainda bem que eu vou estar lá assistindo essa palestra, eu vou aprender bastante também. Cris, nós temos algumas perguntas aqui. O Cazu, né, mandou um recado: olha, eu tenho já uma conta no LinkedIn, mas não conheço muito bem as ferramentas. Então, qual seria a sugestão, talvez, aquele primeiro passo, aquela primeira dica para quem já, assim como o Cazu, tem um perfil, mas não usa? Boa. Cazu, boa noite aí para você. Seguinte, a primeira coisa quando a gente tem um perfil no LinkedIn, a gente tem que notar coisas que são chave, que algumas pessoas geralmente podem negligenciar ou não cuidar com tanto carinho como deveriam. Primeiro, uma foto de perfil bacana, e quando eu falo foto de perfil bacana, é que muitas vezes a pessoa pega uma selfie ou uma foto comum dela e coloca. Eu acho que assim, nós estamos trabalhando numa rede profissional, eu preciso me mostrar bem. Então assim, não custa nada dar uma investidinha, de repente até pegar algum amigo fotógrafo que tem uma câmera semiautomática, que possa fazer um ensaio para você legal, de uma foto bacana de perfil que cause aquele impacto, para que quando a pessoa clique no seu perfil, fale assim: caramba, olha só esse profissional, já gostei da imagem. Aquela coisa que foto é tudo, é a primeira impressão, é natural. Só que não adianta ter a foto e você não ter uma capa também. É importante você ter uma capa bacana dentro do seu LinkedIn. Para quê? Porque essa capa ela é como se fosse uma conversa com a foto. É como se fosse o seu plano de fundo. Hoje em redes sociais a gente não quer só a foto, a gente quer como se fosse um ambiente. E esse ambiente que você coloca dentro do LinkedIn na capa é interessante para você trabalhar justamente essa continuidade da sua foto de perfil. E geralmente as pessoas colocam o quê? Se você trabalha com finanças, muitas vezes a pessoa coloca uma capa relacionada à área de finanças, ou dinheiro, ou cálculos, ou investimentos, pode ser uma capa mais abstrata. Quem trabalha com comunicação digital geralmente coloca símbolos de algumas redes sociais, ou mesmo, sou palestrante, Cris. Poxa, por que não coloca você palestrando na capa? Porque isso vai casar mais ainda com o que você vai colocar no seu perfil, vai combinar com o que você vai colocar ali, as informações que você vai vender. Então a capa ela tem que ter muito a ver com aquilo que você faz, e logo abaixo do seu nome tem um título, que a gente chama aquilo ali de slogan. É assim, eu sou Cristiano Santos. Quem é Cristiano Santos? Cristiano Santos é jornalista, professor, palestrante, consultor de marketing digital. Então ali eu tenho que colocar as palavras-chave, não apenas do meu emprego atual, mas daquilo que eu atuo ou daquilo que eu quero ser reconhecido no mercado. Eu preciso trabalhar isso de alguma forma e colocar mais informações além daquilo que eu estou, vamos dizer assim, atuando nesse momento.
E lógico, o resumo. A primeira coisa é preencher um resumo bacana em primeira pessoa, porque ali é um espaço para ser uma carta de apresentação. E lógico, esse resumo em primeira pessoa é legal contar um pouquinho das suas experiências, colocar muita palavra-chave sobre as coisas que você já fez, as ferramentas que você domina, os cargos ou tarefas que você desempenha muito bem, para que com isso seu LinkedIn seja localizável, porque as pessoas estão buscando muita coisa o tempo todo. Então não adianta nada eu ter um perfil também lá no LinkedIn e ele não ter informações, você não vai aparecer nas buscas de outros usuários. Então foto, capa, resumo e um título forte é o principal. E claro, depois disso, depois de preencher vários outros campos do seu perfil, não dá para ter um perfil silencioso. Curtir, comentar, compartilhar, engajar com posts de outros usuários que você seguia ou que são seus amigos no LinkedIn e também criar conteúdo com o tempo. Conforme você for seguindo as pessoas e conhecendo o que elas compartilham, geralmente conteúdos próprios, ou mesmo pegam um link de uma matéria relacionada à área que elas atuam e coloca um pouco da opinião delas e também questiona para a rede delas. Poxa, o que vocês acham disso? Joga o link, traz informação para sua rede, torne-se uma pessoa interessante para as pessoas falarem assim, é muito legal seguir você. Então, eu acho que assim, começou com um preenchimento de perfil, começou com um resumo, foto bacana e capa, que é a sua primeira impressão ali, é começar a pensar em produzir conteúdo. Só ficar com perfil hoje, eu falo que às vezes é até um desperdício de tempo, assim, porque você pode ter muito mais visibilidade. Ai, que bacana. Eu falei que ia ser uma mini aula, entendeu, pessoal? Então, olha só, Cazu, acho que tem um monte de dica bacana. E, gente, ele deu 4 ou 5 dicas aí, não é? Que é terminando a live, vamos ficar na live com a gente, mas terminando, vocês já podem aí entrar no perfil do LinkedIn e empoderar, não é? Porque as pessoas às vezes ficam, de novo, só no desejo. São dicas básicas, mas valiosas e é ação, não é, Cris? O Cris transmite isso o tempo todo, né? Essa energia boa, essa ação e vamos realizar, né? Exatamente, eu acho que aquela questão, tem uma frase muito bacana, Simone, que eu gostei, que eu sempre mostro nas minhas aulas, que é uma frase que saiu no Jornal Valor Econômico, e ela fala assim, ó, o LinkedIn é vivo, uma massiva congregação de pensamentos, desejos, expectativas e um catálogo de psicologias mutantes. Quando eu li isso aí, eu falei, gente, nisso que a gente tem que atingir no LinkedIn. Se é vivo e se tem tanta psicologia mutante, como é que eu abordo essas psicologias? Como é que eu trago mais informação? Como é que eu me torno vivo também dentro dessa rede? Então, assim, quem acha que LinkedIn é só emprego, pode perder muito, porque LinkedIn vai muito além do emprego. É uma rede que, conforme o próprio Jeff Weiner, que é o CEO do LinkedIn, ele fala, é uma rede de conteúdo de qualidade voltado para profissionais. Seria a minha próxima pergunta aqui, não é? As pessoas, muitos acreditam que o LinkedIn é somente uma plataforma para conseguir emprego ou realmente uma nova posição, uma recolocação. Então, como você hoje, Cris, define o LinkedIn como uma plataforma, como uma mídia social, né? E junto a essa pergunta, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o LinkedIn que é como escola, não é? Que entrega conteúdo para que as pessoas possam estudar, aprender, desenvolver. Então, fale dessas duas coisas para a gente, por favor. Boa, vamos lá. Primeira coisa, o LinkedIn como rede social, por mais que ele tenha essa cara de ser profissional, as pessoas têm que parar de achar que lá é uma coisa meio juridiquês. É que eu vou falar meio com um palavreado mais difícil, que eu vou ser mais duro, e não. Na verdade, o LinkedIn, a gente tem que entender que é uma rede social profissional para eu trocar ideias com outros profissionais sobre qualquer coisa que a gente achar interessante. A gente até fala assim que às vezes tem fiscais de LinkedIn que falam o que é ou não é conteúdo LinkedIn. Gente, se for interessante para mim e interessante para minha rede, é conteúdo LinkedIn. Por quê? Porque as pessoas ali não querem só dicas de carreira ou dicas de recrutamento. Elas estão ali para aprender sobre assuntos que possam envolver a vida profissional. Elas querem entender um pouquinho mais sobre coisas que estão acontecendo no mundo, na sociedade, ter certos debates para poder levar aquilo para a carreira delas e também aquilo ali ser como base assim para a própria educação, para a inteligência, para ela poder usar aquilo como
formação de opinião sobre o mundo, sobre o mercado que ela vive, sobre o mercado que ela atua, e ela poder levar isso como melhora na carreira dela. Então, como rede social profissional, o LinkedIn hoje ele é gigante, como até citei no comecinho, 610 milhões de pessoas cadastradas, e assim, nós temos aí os Estados Unidos com mais usuários, o Brasil em quarto lugar, com 36 milhões de usuários. Então é bacana que é uma rede que mais cresce hoje no mundo. Nós temos hoje 2 novos membros por segundo. Isso foi divulgado pelo próprio LinkedIn. A taxa de crescimento dele é muito grande e ele tem uma meta assim de um dia ter todos os profissionais do mundo dentro do LinkedIn. E um dos focos deles é 46 milhões de estudantes cadastrados hoje. Eles querem pegar agora os estudantes lá no comecinho de carreira para poder já deixar o cara aí contando toda a história dele desde o começo. Porque muito usuário hoje, quando eu chego numa aula e falo, vamos abrir o LinkedIn e mexer, a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou ter que preencher tudo que eu já fiz. Então rola essa preguiça, sabe? E com isso, por isso que o LinkedIn sabe disso, que muita gente não quer colocar, ele quer pegar o estudante do comecinho, porque ele não vai ter que fazer um histórico. Na verdade, ele tem que ir registrando conforme as coisas acontecem. Aí é muito mais fácil. Então, o LinkedIn como rede social profissional, ele está bem consolidado. Agora é interessante pensar que ele nasce ali principalmente em 2009, com a chegada do Jeff Weiner, que é o CEO atual, ele começa a dar essa cara de conteúdo para profissionais, então as pessoas começam a ter hoje espaço para escrever artigos longos, elas não só escrevem post na timeline, como podem escrever como se fosse um blog dentro do LinkedIn, o antigo LinkedIn Pulse, que agora é apenas artigos longos o nome dele, e as pessoas podem se tornar referência dentro da área, só que depois dessa parte de currículo e conteúdo, o LinkedIn agora caminha muito para a área de educação. Então, ele adquiriu uma plataforma americana chamada Lynda.com, com LY, Lynda.com, eles gastaram mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para poder adquirir essa plataforma. Para quê? Para colocar dentro do LinkedIn uma nova área, que quem estiver assistindo já pode testar aí. Entrem em linkedin.com/learning, linkedin.com/learning mesmo, de aprender. E o que é essa área? É uma área apenas de educação online. É um EAD do LinkedIn sobre apenas crise? Não, na verdade ele tem um monte de coisas. Ele tem cursos de diversas áreas em inglês e também agora em português. Nós já temos mais de 80 cursos em português, só que você tem acesso gratuito a alguns cursos quando você entra assim pela primeira vez e você é usuário comum. Agora, se você tiver a conta premium do LinkedIn, você tem acesso a todos os cursos do LinkedIn Learning. Então, aquela coisa. Muita gente me pergunta, Cris, vale a pena ter a conta premium? Olha, você já tem, por exemplo, com a conta premium, acesso a ver todas as pessoas que viram seu perfil nos últimos 90 dias. Você tem um pacote de mensagens privadas para poder mandar para quem não é seu amigo, porque no LinkedIn você só pode mandar mensagem para quem é seu amigo conectado. Você também vai ter destaque quando você for buscado, por exemplo, por algum termo, e aí você vai aparecer no topo das buscas quando você é premium, dependendo do termo. E claro, você também, quando estiver visitando uma vaga, você vai conseguir visualizar mais informações sobre aquela vaga, mais inteligência competitiva sobre outros candidatos. Só que daí eu falo assim, se você quiser estudar e fazer cursos bacanas e aprender muita coisa, só o LinkedIn Learning hoje já vale a mensalidade do LinkedIn. Já vale a mensalidade do Premium, porque assim, é uma baita escolona de cursos online que de verdade vale muito a pena. Então pense, a gente fala de LinkedIn como rede social profissional, voltando até na sua pergunta no início ali, ó, LinkedIn entra como uma rede social profissional, pessoas conectadas para falar sobre trabalho, para falar sobre emprego, para falar sobre negócios, para falar sobre sociedade, sobre opinião. De repente esse negócio vai crescendo de um jeito que, além de eu aprender com outros usuários, pegando a tendência do mercado de educação, por que não aprender também através de uma plataforma de EAD, de ensino à distância? Então hoje o LinkedIn também tem esse espaço chamado LinkedIn Learning. Eu vou dizer uma coisa, a sensação que eu tenho estudando assim há tantos anos, assim, já são praticamente 5 anos estudando o LinkedIn, Simone, a sensação que eu tenho é, ele está virando uma mega potência de qualidade, de principalmente conexões, que tem a ver até com o nome do evento, né? Conexão Brasil-Estados Unidos, nós vamos fazer muita conexão também dentro do LinkedIn, né? Com certeza. Eu tenho o LinkedIn Premium e, assim, as conexões realmente que eu consegui atingir ali dentro, assim, eu fiquei surpresa, porque eu tive realmente acesso a pessoas de várias áreas, não é? Tanto pessoas, assim, que estão
na política, na educação, que estão como artistas, grandes CEOs, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e foi uma grata surpresa, na verdade, né? Eu tenho o LinkedIn Premium há alguns meses e recomendo, gente, vale a pena. Os cursos, gostaria de ter mais tempo ainda para fazer, eu já fiz, acredito que 2 cursos dentro da plataforma, vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que é o que a gente mais sente falta, né? A gente sente muita falta dessa questão de tempo, né? Sim, vamos parar de dormir aquele tempinho que aí dá para fazer. Meu Deus, workaholics total, né? Com certeza. Olha só, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, beijo, Pamela, sua linda. A Pamela esteve no Instituto Simone Salgado por mais de um ano aqui conosco. Agora ela está fazendo um trabalho para ela. E sucesso, Pam. A Narita está aí também. O Adriano mandou uma pergunta aqui. Boa. Como criar relacionamentos assertivos e transformar tais relacionamentos em possíveis negócios? Boa pergunta, Adriano, né? Sim. Adriano, boa noite aí para você. Adriano, como é que eu posso criar um relacionamento assertivo? Eu acho que é bem bacana a gente já começar a pensar que no LinkedIn nós temos um grande problema, assim, de frieza de alguns usuários. Por ser uma rede social profissional, você tem que colocar uma postura tão robótica e que faz com que as pessoas não te conheçam. Eu até acho que é interessante, Simone, porque, assim, para responder essa pergunta do Adriano, eu notei aqui agora que tem um grande amigo meu que também viaja muito entre Brasil e Estados Unidos, da área de mídias sociais, chamado Júlio Moraes. Ele está assistindo aqui a gente, está marcando aqui no Facebook. Júlio, tudo bem? Júlio, brigadão aí por estar participando. E por que acho legal para dar essa resposta para o Adriano, o Júlio estar aqui presente? Porque eu tenho uma comunidade no Facebook que se chama LinkedIn Brasil de A a Z. O que é essa comunidade? É uma comunidade que eu criei em 2014 para tirar dúvidas de LinkedIn. E por que eu criei ela no Facebook? Porque no Facebook está o maior número de usuários que tem dúvida de LinkedIn. Então ali eu ajudo a pegar o cara que está no Facebook, não conhece nada de LinkedIn, vou tirando dúvidas, vou fazendo o cara sentir a confiança e nós levamos ele para o LinkedIn depois, certo? O que acontece? O Júlio Moraes, esses dias, fez um post lá sobre essa questão, assim, se existia alguma forma da gente descobrir de onde uma pessoa encontra a gente no LinkedIn, porque a gente recebe um monte de convite de amizade que não vem nada marcado. E aí a primeira coisa que eu falo para você, Adriano, que o começo de um relacionamento assertivo é quando você adicionar uma pessoa no LinkedIn, adiciona uma nota personalizada. Existe uma função de você colocar uma personalização do convite. Isso facilita a pessoa que está recebendo a saber por que você está adicionando. E lembre-se, além da pessoa saber por que você está adicionando, você já pode começar um relacionamento mais leve, mais bacana com essa pessoa. Então, primeira coisa disso. Poxa, Cris, mas foi o inverso. Eu recebi um convite que veio sem. Poxa, se você olhou o perfil, você acha que é interessante ter essa pessoa no seu network, na sua rede, o que você faz? Você adiciona ela, que a partir do momento que você adicionar, você pode mandar uma mensagem privada para ela e começa uma conversa. E eu sempre falo, não comece uma conversa oferecendo coisas. Por quê? Porque é que nem na vida real. Alguém te apresenta alguém nesse momento, assim, um amigo te apresenta um profissional nesse momento, vocês se cumprimentam, muitas vezes vão começar a falar do quê? Aqueles assuntos quebra-gelo, vão falar um pouquinho da vida, vão tirar algumas coisas sobre a pessoa, não é verdade? Sim. E o que acontece? A gente quebra esse gelo, por quê? Porque no digital, que já é mais frio, porque você não está ouvindo a voz, não está olhando no olho, se a gente já chegar oferecendo qualquer tipo de serviço, acabou. Acabou ali o meu contato, eu queimo ali aquela minha oportunidade de começar a ser interessante. E principalmente uma coisa, demonstre interesse no outro, interesse genuíno. Pergunte sobre a pessoa, você acabou de adicionar ela ou você acabou de conversar com ela, clica no perfil, adiciona essa pessoa, começa a conversar com ela, e aí sim, depois que vocês vão começando a conversar, de repente vai marcar um café, de repente vão achar pontos em comum, esse tipo de conversa é o que pode virar negócio. Esse tipo de coisa. O grande problema é que os usuários entram no LinkedIn ou já querendo fazer negócio, ou já querem de verdade, já querem emprego. Já primeiro contato já fala assim, oi, quero mudar o meu currículo. Gente, isso não funciona, de verdade. Pode funcionar em alguns casos? Até pode. Mas assim como na vida real, nós queremos relacionamentos de verdade. Então, assim, crie relacionamento quando você estiver adicionando alguém. Se alguém te adicionou, crie uma mensagem, uma conversa num tom mais pessoal e deixe que o negócio venha naturalmente como assunto da coisa. Porque, lógico, se a pessoa está no LinkedIn, ela está previamente aberta para alguma coisa de negócios com o tempo. Você não precisa ficar o tempo todo ali falando assim, oi, olha aqui, tá aqui meu currículo, e aí, Cris, tem alguma novidade e tal? Não.
faça no LinkedIn como você talvez faria na vida real com uma pessoa que você acabou de conhecer de uma empresa. Muito bem. Administrar essa pressa, essa ansiedade, não é? E as pessoas ficam tão frias, não é? Hoje eu estava rindo aqui há pouco porque nós falamos exatamente disso há uma hora atrás. O quanto que as pessoas colocam hoje mensagens até automáticas, não é? Ou vendendo alguma coisa, obrigado por me seguir, você, né, posso te ajudar, e já oferece um produto, e perdem ali toda a possibilidade de conectar, de aprofundar um relacionamento, né? Essa ansiedade de fazer negócio agora, não é? Não, não tem a paciência de cozinhar, na verdade, os relacionamentos, né? Amadurecer essas estruturas. E, pessoal, como eu disse, ia ser uma aula, né? O Cris está dando uma aula para a gente, não só de LinkedIn, mas como de relacionamentos mesmo, né? De comportamento, o quanto, talvez, as mídias sociais, não é, Cris? E toda essa robotização, né, tem feito as pessoas perderem realmente o tato, não é? A delicadeza das relações, né? Exato. Na verdade, é aquela coisa, o digital, ele aproxima as pessoas, porque eu passo a poder ter contato com pessoas com quem eu não falo hoje, que eu não teria facilidade de encontrá-las, ou eu não poderia encontrá-las no dia a dia facilmente, só que ao mesmo tempo, ela facilita também o ignorar. Ela facilita a questão de você poder, por exemplo, assim, cortar uma relação facilmente bloqueando alguém. Então, se alguém te incomodou, é facinho você simplesmente desconectar dela. Com isso, as relações se tornam muito rasas. E aí o que acontece? O grande diferencial de pessoas que estão conseguindo fazer diferença em rede social são aquelas pessoas que saem dessa coisa rasa. É aquelas que conseguem se aprofundar num relacionamento, se aprofundar no interesse, se aprofundar numa informação. E eu vou até contar um case pessoal assim para você, Simone, e para a galera que está assistindo, porque isso aqui, assim, quem já foi meu aluno aqui no Brasil, quem já assistiu palestras, aulas e tal, sempre às vezes durante a aula eles fazem um comentário e brincam assim. Essa pergunta sempre vem. Eles falam assim, Cris, agora eu queria saber, é você que responde nas redes sociais ou é alguém que você contratou? E eu falei assim, gente, olha, eu tenho até pessoas que vão começar a me ajudar com outras coisas assim tal, mas o responder na rede social eu não abro mão, por quê? Porque é um momento onde eu me aproximo do meu público, consigo entender quem eles são, as necessidades e entendendo esse ecossistema, decisões até de estratégia de negócios. Só que o que é mais interessante? Quando eu falo que sou eu que respondo, os próprios alunos brincam. Eles falam assim, eu peguei muito mais confiança porque eu vi nas suas redes sociais que você responde todo mundo. E eu até falei, às vezes a gente demora um pouco, às vezes a gente não tem aquele tempo porque a gente está dando aula, a gente está palestrando, a gente está viajando, mas na medida do possível, eu sempre tento responder um a um aos comentários e mensagens. Por quê? Porque isso é o que faz a diferença. As pessoas, hoje em redes sociais, são mais carentes de uma atenção e de uma atenção rápida. Às vezes você não vai ser tão rápido, mas tem gente que escreve assim, ó, eu já agradeço por você ter retornado, porque o que tem de mensagens hoje na rede social caindo num limbo que ninguém nunca mais vai ver, então assim, de verdade, o que as pessoas hoje têm que pensar é que às vezes o que as pessoas precisam é apenas de uma atenção para se sentirem importantes, e não uma mensagem padrão, olá, boa noite, é um prazer ter você em minhas conexões, você com com seu repertório, as pessoas usam umas palavras até difíceis que você fala assim, mas no dia a dia ninguém falaria isso, sabe? Não manda isso. Longas ainda, né? Você deu um oi e a pessoa já te mandou. Exato, e ela pega e fala assim, ó, espero poder colaborar com a sua profissão no que for possível, tal, mas espera aí, a gente nem se conheceu, como é que eu vou saber com que você pode colaborar? Na verdade é bem aquela coisa, é quebrar essa ansiedade e chegar de uma maneira mais leve. Eu falo muito nos treinamentos, o tempo, né? Que é a coisa mais básica do mundo, né? O tempo entre a plantação e a colheita, né? É o óbvio, né? Então, acho que as pessoas estão fugindo do óbvio e temos todos aí muito a aprender, né? Com o Cris, com todos os outros palestrantes no Conexão. Eu vou pedir à equipe para deixar aqui o link do Conexão Brasil USA, dias 20 e 21 de abril, aqui em Newark, New Jersey, gente, com muita coisa boa. Se você é empresário, se você deseja empreender, se você é estudante, vem estar conosco. Assim, Cristiano Santos, direto do Brasil, e vários outros palestrantes vindo de lá também. Rick Chester, Juliano Pimentel, professor Marcelo Peruso, a doutor Wilson Nascimento, a Lilian Bertin, daqui dos Estados Unidos, o Alexandre Damiani, né? Eu estarei também com vocês lá. Então, a gama
de conteúdo, vai ser fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão sair de lá com um ganho que talvez em um ano não conseguiriam absorver, não é? Nesses 2 dias ali, 20 horas de imersão, será realmente fantástico. E agradeço mais uma vez ao Cris, né? Aceitou o convite, vai, né, cruzar aí o oceano e estar aqui conosco. E obrigada mesmo, viu, Cris? Eu que agradeço, principalmente que uma coisa que eu vou compartilhar isso com a galera que vai participar e tal, mas é a própria história de como é que eu fui parar no Conexão Brasil-Estados Unidos. Foi por onde? Adivinha? Pelo LinkedIn. Adivinha? Foi pelo LinkedIn. Na verdade, eu e a Simone não nos conhecíamos de maneira alguma, não éramos conexão, nós não éramos amigos no LinkedIn, mas um dia ela me mandou uma mensagem privada no LinkedIn, os chamados e-mail, e falou: Cris, olha, vi aqui seu perfil, tal, vai ter um evento assim, assim, assado, você teria interesse em participar? Imagina se eu também demorasse para olhar meu LinkedIn e abrisse ele a cada 3 meses. O evento já teria acontecido e eu não saberia. Então, assim, nós nos conectamos via LinkedIn e até brinquei com ela, assim, falei: olha, se você precisar de mais informações sobre mim, e ela falou: poxa, Cris, pode deixar que eu já vi aqui bastante o seu LinkedIn, e foi o seu LinkedIn que me passou a confiança para poder vir. Então, é aquela coisa. Na verdade, o que eu prego, assim, palavra pregar, assim, de credibilidade sobre essa rede social, não é apenas por uma coisa que eu acho que funciona. A minha vida há 5 anos mudou por causa de LinkedIn e continua mudando, e eu quero justamente passar essa energia para as pessoas para falar assim: gente, eu sou um usuário comum, que até ontem realmente era um cara desconhecido de redes sociais, desconhecido dessa área de mercado de palestras e cursos, e o próprio LinkedIn, como rede social, está me ajudando a me projetar no mercado e agora, pela primeira vez, nos Estados Unidos, e para mim isso é uma emoção incrível. Que legal. Olha, tem muita coisa boa por vir, né? Outros países, outras coisas boas, é só o começo. E olha, eu achei fantástico como o Cris está falando, gente. Eu pesquisei muitas pessoas para o Conexão. E é um evento que o Instituto Simone Salgado está realizando com muito carinho, com muito amor, com muita energia. Uma equipe aqui, nós somos 8 pessoas trabalhando muito para que o evento aconteça. E eu olhei muito o que o Cris estava fazendo e a consistência. Não é? E o LinkedIn é uma rede que eu administro também, respondo pessoalmente. Não consigo administrar todas as minhas outras redes sociais, mas eu tenho um carinho imenso pelo LinkedIn, porque ele me gerou muitos negócios. E quem me conhece sabe que eu sou empresária aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos e eu gosto do empreendedorismo, eu gosto realmente dessas relações comerciais e de estar sempre aprendendo. Então, eu aprendo muito no LinkedIn, as conexões, o Cris é uma delas aí que, com certeza, agora já é amigo também, e isso é o melhor, não é, Cris? Que não só nesse ping-pong raso que as pessoas, infelizmente, desaprenderam e perderam esse tato das relações, não é? O bom, gente, é fazer negócio, mas também estar feliz, estar em paz, não é? Estar ganhando dinheiro, mas estar ganhando outras coisas muito importantes também para a nossa existência, não é, Cris? Exatamente, acho que é uma coisa interessante, são duas observações nessa sua fala, Simone, que a primeira coisa que você falou sobre consistência, eu acho que essa é a questão, assim, que hoje um usuário LinkedIn tem que pensar. Além de ele ser consistente na imagem que ele passa, que a gente chama isso de persona, a persona que ele tem ali, o que ele vende sobre ele e tudo mais, além de ele ter uma consistência, ele tem que ser frequente. Porque também se você faz um post a cada 3 meses ou interage com as pessoas a cada 3 meses, ninguém lembra de você, ninguém sabe quem é você, ninguém lembra da sua existência na hora de marcar você num post, lembrar de algum profissional da área sobre aquilo. O que eu tenho hoje ali dentro do LinkedIn são pessoas que, por causa da consistência que elas têm na opinião delas ou no conteúdo que elas compartilham, e na frequência com que elas colocam, se tornaram referências na vida delas, na carreira delas, dentro daquelas áreas que elas atuam. Por quê? Porque aos poucos os usuários começam a falar assim: poxa, quem é aquele médico que você sempre vê no LinkedIn? X. Poxa, você já viu uma moça que sempre compartilha dicas sobre organização? Tem uma moça chamada Kalinka Carvalho. Pô, ela é a referência porque ela sempre está compartilhando mais do que outras pessoas da mesma área. Então, na verdade, é a gente que cria essa consistência, é a gente que se torna referência. Dentro disso, você falou uma coisa importante. Não adianta ser falso, porque também se você soar uma felicidade falsa com o seu trabalho, se você soar falso nos seus posts, em rede social as pessoas também sentem isso. Então as pessoas ali dentro do LinkedIn não querem ser robôs.
Então, para elas não serem robotizadas, o que elas fazem? Adivinha? Elas trabalham justamente essa questão humana. Então, muitos artigos no LinkedIn, muitos posts que geram mais engajamento são aqueles que falam de histórias reais. Pessoas que contam como superaram um desemprego, pessoas que às vezes vão lá no LinkedIn e postam que conseguiram se recolocar e querem compartilhar isso com as pessoas. De repente você vê lá, tem 5 mil, 7 mil likes no post da pessoa. Por quê? Porque antes de tudo também é uma rede positiva. É uma rede que assim, a gente quer comemorar as conquistas de outras pessoas, a gente quer também ver outras pessoas se desenvolvendo, até para nos inspirar. Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, é legal a gente pensar que a gente tem que ter esse espaço. Então, por exemplo, poxa, esses tempos atrás eu tive no Dia da Mulher. No Dia da Mulher, o próprio LinkedIn convidou as pessoas para poder compartilhar histórias sobre mulheres que eles consideram guerreiras e não sei o que e tal, mulheres que são inspiração dentro do LinkedIn, blá blá blá. E aí todo mundo começou a compartilhar com uma hashtag chamada Tinha que Ser Mulher, que era justamente para desmistificar, você viu essa ação, né? Ficou muito legal, né? Essa ideia, Simone, de pôr o tinha que ser mulher, é justamente aquela coisa. Essa frase hoje, ela é como se fosse para tirar sarro, como se fosse assim, tinha que ser mulher para fazer isso, tinha que ser mulher para ser barbeira no volante. Então, na verdade, é uma frase usada para diminuir as mulheres, e o LinkedIn quer ajudar a ressignificar isso. Então, o tinha que ser mulher era para poder trazer histórias fortes, tipo assim, tinha que ser mulher para aguentar o que aguentou, tinha que ser mulher para chegar onde chegou. E aí, o que eu fiz? Eu contei a história da minha mãe, Dona Nair. E aí postei uma foto eu e ela juntos. E ela tá assim com uma roupa que ela foi numa formatura de um primo meu, e ela tá com uma roupa... Dona Nair tava elegantíssima, eu vi. Tava elegante. Ela tava justamente com aquela roupa assim de, vamos dizer, de rainha, ela brincava. Ela falou que parecia uma rainha. E, gente, o pessoal engajou demais, mas por quê? Porque também, gente, a gente não é só profissional, a gente é pessoal e sempre a gente tem uma história por trás dessa nossa carreira. E a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora do meu trabalho, de tudo que eu faço. Então, assim, as pessoas querem ver isso no LinkedIn também. Se as pessoas verem só profissional, mas sem aquele quê pessoal, sem aquele quê da sua missão, sem aquele quê do que te motiva também a fazer o que você faz, as pessoas vão sentir falta um pouco disso. Então, de verdade, é o que você falou, Simone, é consistência, aliada com frequência, aliada com uma felicidade real e com uma vida pessoal também ali, para poder inspirar outras pessoas. Que bacana. Cris, nós já temos 40 minutos batendo papo, né? Caramba! Outra coisa, muito bom. Poxa, eu falo pra caramba, eu sei disso, galera. Eu também falo muito, então, mas olha, tá uma delícia. O Carlos está aqui dando parabéns pelos insights na live e ele mandou uma pergunta. Vou fazer a última pergunta do Carlos e depois tem uma perguntinha para a gente fechar. Beleza. Posso utilizar o LinkedIn para realizar vendas business? Se sim, qual o caminho mais assertivo para quem está começando a usar a plataforma? Boa! Olha só, quando a gente fala de LinkedIn Business, muita gente pensa que o LinkedIn Business é simplesmente a página da empresa no LinkedIn. E o que eu mais quero desmistificar nas minhas aulas e palestras é o quê? Gente, não é isso. A página da empresa ela é importante, você também vai fazer venda por lá, você pode fazer anúncios pela página da empresa, igual você faz no Facebook, Instagram, você pode divulgar seus produtos e serviços na página da empresa, só que business dentro do LinkedIn está acontecendo muito de pessoas para pessoas. O famoso B2B no LinkedIn, a gente fala que é de humano para humano, human to human. Ou seja, são pessoas se relacionando. O LinkedIn divulgou uma pesquisa atrás falando de social selling, que é essa questão da venda social. Porque num processo B2B, nós temos que conectar com as pessoas. Quem vai fechar o negócio? É o comprador e o vendedor, que é a pessoa física no final do projeto, mesmo que seja de empresa para empresa. Então, dentro disso, ele falou numa pesquisa que 7 pessoas geralmente estão envolvidas num processo B2B. Ou seja, mesmo que eu esteja falando com um vendedor ou um comprador de uma empresa, tem tantas pessoas em volta também ali que estão indicando, pesquisando, querendo falar se eles recomendam ou não, que na verdade tem muita gente que vai fazer você ser aprovado ou não na coisa. Então o que acontece? Quando eu pensar em business, Carlos, dentro do LinkedIn, comece a pensar se eu estou construindo um perfil campeão, se eu estou construindo um perfil de, vamos dizer assim, de consistência e também que passe uma certa relevância para as pessoas, se o meu próprio perfil ele faz um bom social selling, ou seja, se ele me vende bem, e também
se eu quiser trabalhar essa questão do business, eu tenho que saber prospectar pessoas, tenho que saber adicionar as pessoas certas, usar um pouquinho a busca para isso e tal. Vou colocar aqui no comentário da live, ó, ao vivo, estou aqui já fazendo um comentário aqui na página da Simone Salgado. Olha só, eu estou deixando uma URL para vocês que estão assistindo, chama linkedin.com/sales, de vendas, né? /sales/SSI. Quando você clica nesse link, o LinkedIn vai te dar uma nota de 0 a 100. E o que ele vai fazer com essa nota de 0 a 100? Ele vai calcular algumas métricas do seu LinkedIn, como preenchimento de perfil. Depois do preenchimento de perfil, ele vai ver uma das barras, ela vai mostrar o quanto você localiza as pessoas certas, ou seja, o quanto você busca e prospecta no LinkedIn. Tem uma barra que se chama Interage oferecendo insights, que é uma barrinha vermelha, que é a barra mostrando assim, o quanto você curte, comenta e compartilha posts de outras pessoas, e também você interage, você posta artigos, e a última que chama Cultive Relacionamentos, que aí é aquela coisa, né? O quanto você responde mensagens privadas, o quanto você responde comentários. Então essa ferramenta que eu deixei aqui o link, linkedin.com/sales/SSI, Carlos, vai te dar uma nota de 0 a 100, e que o ideal aí seria você estar perto aí dos 60 no mínimo, para mostrar que pelo menos assim, você tem uma matemática legal dentro do seu LinkedIn, você preenche bem o perfil, você prospecta pessoas, você trabalha com a questão de interagir com outras pessoas e postar conteúdo e também responder. Então, fiquem isso como um termômetro para ajudar. Tem um monte de material no Google também, que se você colocar assim, como entender o SSI do LinkedIn, vai ter um monte de coisa. Na palestra aí no Conexão Brasil Estados Unidos, eu vou passar passo a passo e nós vamos abrir ao vivo, todo mundo junto, os seus SSI para poder explicar passo a passo como pode melhorar. Vai ser um bom radar, e acho que assim, isso daí, esse radar estudar e pesquise, Carlos, sobre uma ferramenta chamada Sales Navigator. Sales Navigator, navegador de vendas. É uma ferramenta que te ajuda a prospectar pessoas dentro do LinkedIn para fazer B2B, só que adivinha, você prospecta no Sales Navigator através do seu perfil pessoal e não do perfil empresarial. Por isso que essa ferramenta linkedin.com/sales/SSI, ela é vinculada ao Sales Navigator para poder, não adianta nada você comprar o Sales Navigator, só que seu perfil é super fraco. Sim. Por isso que o perfil pessoal é o que mais vende no LinkedIn. Que bacana, olha, vou pedir o Léo aqui depois para deixar o meu LinkedIn, o seu LinkedIn, para o pessoal nos acompanhar pelo LinkedIn, não é? Boa, muito bom. Gente, tem muito conteúdo bom. Olha, eu sempre que tenho um tempo vou lá escrever, porque é muito gostoso. E estou fazendo o dever de casa aí, não é? Que o Cris está dando aí essa aula para a gente. E vai ter muita coisa boa no Conexão. Então, para a gente fechar, né? Você já falou algumas vezes, mas o que o Cris está trazendo assim de muito bom para a Conexão Brasil USA? A gente está fechando a nossa live. Boa. Simone, o que eu estou preparando aqui? Como eu até falei no comecinho da live, eu vou repetir para vocês e reforçar. Eu estou indo aqui no escritório do LinkedIn. O escritório do LinkedIn América Latina fica aqui em São Paulo, pertinho da minha cidade, aqui em Jundiaí. Eu tenho ido no escritório do LinkedIn buscar as últimas informações. Inclusive, eu gravei um vídeo lá dentro aí para vocês aí do pessoal do Instituto. Gravei um vídeo contando para a galera, empolgado, falando assim, pessoal, estou chegando aí no Conexão Brasil Estados Unidos, buscando as informações mais atualizadas sobre LinkedIn, direto da fonte, e justamente uma palestra interativa, onde nós vamos ter dicas de como criar um perfil campeão, passo a passo. Inclusive, as pessoas que estiverem ali com o celular conectados já vão poder aproveitar algumas partes da palestra e já usar na hora algumas ferramentas que eu vou mostrar. E eu acho que, assim, uma das coisas, eu já vou dar um spoiler para quem for participar, Simone, é que nós vamos usar uma ferramenta do LinkedIn que se chama Nearby, que na verdade é um rastreador que vai ver todas as pessoas que estão no raio próximo pelo Bluetooth, vai achar o LinkedIn delas e vai já mostrar as contas de LinkedIn de todo mundo. Pensa, o que um evento e conhecia 10, 15 pessoas que sentaram próximas ou na hora do café eu conseguia bater papo e trocar cartão. Não, com a nossa proposta e com essa palestra, na verdade, você vai poder se conectar com todas que tem LinkedIn ali. Você vai poder ir embora com todo mundo que está no evento conectado com você, para você continuar fazendo networking, negócios, e principalmente você vai poder conversar com pessoas dos Estados Unidos que estão muitas vezes na mesma situação, que estão
que estão, de repente, querendo novas ideias, novos clientes, novos projetos. Então, eu acho que, assim, além das dicas, eu vou trazer muito conteúdo bacana de dicas para as pessoas trabalharem melhor o seu perfil, de como se oferecer um conteúdo de qualidade para as pessoas te seguirem e, principalmente, como se tornar relevante nessa rede. Tanto é que quando eu recebi aquele título de Top Voices em 2018, para mim foi uma grande surpresa, porque assim, poxa, são 36 milhões de usuários no Brasil, e de repente você estar entre os 20 brasileiros que mais geram engajamento e conversas no LinkedIn. Então, o que eu quero trazer? Como isso saiu agora em novembro, eu estou justamente levando agora assim pro Conexão Brasil-Estados Unidos as dicas de como é que eu consegui assim criar essas conversas, como é que eu gero essas conversas para de repente assim ter recebido esse título de Top Voice, e eu vou poder falar para vocês, gente, atuem, conversem com pessoas, tratem as pessoas de igual para igual, realmente com humanização, que é isso que faz diferença, e é isso que eu vou levar para Conexão. Pode ter certeza que, assim, Brasil, Estados Unidos, Conexão Jundiaí, Newark. Eu falei certo? Newark? É assim mesmo? Newark. Olha aí, vou aprendendo, hein? Vou aprendendo. Fantástico. Olha aí, Newark, então vamos estar junto aí. Olha, muito obrigada. Gente, eu acho que foi uma aula, não é? Para quem ainda não conhece o LinkedIn, eu não conhecia, tem todos os passos aí, não só para fazer o perfil, mas como já começar esse engajamento. E olha que surpresa boa, nem eu sabia dessa ferramenta Nearby, que o Cris vai nos apresentar no Conexão. Já imaginou sair do Conexão Brasil USA com 200 novas conexões, no mínimo? Porque nós acreditamos aqui no Instituto, com as vendas, com toda essa equipe trabalhando, que teremos mais de 200 pessoas no evento. Então, Cris, muito obrigada, foi ótimo. Eu aprendi, eu adoro aprender, eu aprendi um monte de coisa. Estou com o Léo aqui, o pessoal ali na outra sala, adorando aí todas as suas dicas. E estamos esperando você e todo o pessoal que está assistindo aí para a Conexão Brasil USA nos dias 20 e 21 de abril em Newark, New Jersey. Um evento de 2 dias fantástico. A equipe está deixando aqui embaixo o link também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, gente. Imperdível, é muita coisa boa. Vão ser aulas incríveis. Eu vou estar lá. Quando eu não estiver lá no palco, eu vou estar na primeira fila ali, com o caderninho, aprendendo bastante com todos vocês. Legal, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que tirou um tempinho, como eu falei assim, eu acho que isso é muito importante nesse mundo digital tão cheio de estímulos, as pessoas pararem um tempinho para poder assistir e aprender e conhecer um pouco mais. Então, fica aqui meu convite mais uma vez, 20 e 21 de abril, vou estar aí com todo mundo no Conexão Brasil-Estados Unidos. É 1 horinha de palestra, mas nós temos o evento inteiro para bater papo, então isso que é a parte mais legal. Sim. Nós vamos poder conversar, eu quero me conectar, então, de verdade, bora falar da incrível arte de gerar negócios através do LinkedIn. Show de bola, Cris. Beijo grande no seu coração, muito obrigada e até breve. E a todos que participaram, gente, obrigada mesmo, tá? Pelas perguntas, pelo carinho, pela audiência. Compartilhem essa live, eu tenho certeza que tem muita gente que precisa de começar aí a saber o que é o LinkedIn, o que é o trabalho do Cris, e também estamos deixando aqui o meu perfil e o do Cris para que vocês nos sigam lá no LinkedIn também, tá bem? Boa noite a todos, fica com Deus. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Até mais. Ok, estamos...